Salve duelistas, eu sou o RetroCyber e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o deck de B-Trooper, ou para nós brasileiros, Besoldado. E meus amigos, que deck bom! Vou estar mostrando nesse vídeo aqui as interações, o campo que ele consegue fazer, os combos, a gameplay, e vocês vão ver que é possível sim passar com no mínimo 3 interações para você poder desarmar o seu oponente. E sem muita enrolação, eu já vou mostrar para vocês como é que está formada a minha build. É uma build composta por 24 cartas. E eu confesso a vocês que eu estou gostando muito desse formato de jogar com 24 cartas, porque a minha build ela fica mais compacta. Eu consigo garantir com mais frequência cartas que eu preciso na minha mão inicial para poder combar. E com isso eu já vou detalhar para vocês os efeitos dos monstros e cada combo para que você também possa performar da melhor forma quando você estiver duelando contra o seu oponente. E entre as cartas novas que chegaram, nós já vamos iniciar falando do Bug Batedor Besoldado, que é um monstro SR, que tem por seu efeito de que se ele for invocado por invocação normal ou especial, você pode invocar por invocação especial uma cópia dele mesmo na sua mão do deck ou do cemitério. Mas esse efeito ele já te trava em invocar apenas monstros do tipo inseto, o que não é um problema para você, porque a sua build ela vai ser totalmente composta por monstros inseto. O monstro seguinte é o Lanceiro Agulha Besoldado, uma carta R, que tem por seu efeito um efeito rápido, que você pode escolher um monstro inseto no seu cemitério ou um monstro no cemitério do seu oponente. Invoque este card por invocação especial da sua mão e se isso acontecer, coloque os monstros alvo no fundo do deck. E se este card for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar uma magia ou armadilha Besoldado do seu deck à sua mão. E você só pode usar cada efeito de Lanceiro Agulha Besoldado uma vez por turno. Então é um monstro versátil, é um monstro que entra no campo muito fácil e que você vai ver que é possível criar combos interessantes com ele tanto no cemitério como ele na mão, porque é possível já ativar pelo efeito da skill o seu campo, e o seu campo já traz ele do cemitério, invocando ele por especial e adicionando uma carta magia ou armadilha Besoldado do seu deck para a sua mão. O próximo monstro do arquétipo é o Bombardeiro Escama Besoldado, que tem por seu efeito de que se um ou mais monstros insetos forem invocados por invocação normal ou especial no seu campo, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. E quando o monstro que seu oponente controla ativar o seu efeito, ele possui o efeito rápido de que você pode oferecer como tributo um monstro inseto, isso inclui ele mesmo, e poder destruir. Ele não nega, mas ele destrói o monstro que ativou o seu efeito no campo do oponente. E você só pode usar cada efeito de Bombardeiro Escama Besoldado uma vez por turno. Nosso próximo monstro é o Netuno Poderoso Besoldado Pesado, com atributo Terra, de nível 8, com incríveis 3000 de ataque e defesa, do tipo inseto e que possui seu efeito de não poder ser invocado por invocação normal ou baixar, mas primeiro deve ser invocado por invocação especial da sua mão ao embaralhar 3 de seus monstros insetos banidos no seu deck principal. E durante a fase principal, se este card sob o controle do seu dono for destruído ou banido por um efeito de card do oponente, você pode invocar este card por invocação especial, e você só pode usar este efeito de Netuno Poderoso Besoldado Pesado uma vez por turno. E uma vez por turno, durante a fase final, você pode escolher um outro monstro do tipo inseto que você controla e ele ganha um plus de 1000 de ataque. E o próximo monstro é o Saturnas Cruel Besoldado, um monstro de fusão, do atributo Trevas, de nível 5, com ataque 2400 e a defesa de 2000, que para ser feito precisa de um monstro besoldado mais um monstro inseto. E em seu efeito ele já diz que você não pode invocar por invocação especial, exceto monstros do tipo inseto, e você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Saturnas Cruel Besoldado uma vez por turno. E se este card invocado por invocação especial, você pode adicionar um card besoldado do seu deck à sua mão. E se um ou mais monstros insetos forem banidos com a face para cima, exceto durante a etapa de dano, você pode escolher um de seus monstros besoldados banidos e invocá-lo por invocação especial. E o próximo monstro do arquétipo é o Link 2, o Chifre de Armadura Besoldado, do atributo Terra, com 1000 de ataque, que para ser feito ele precisa de 2 monstros do tipo inseto, e em seu efeito ele já te trava em apenas invocações de um monstro do tipo inseto, e você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Chifre de Armadura Besoldado uma vez por turno. E durante a sua fase principal, você pode imediatamente depois que este efeito resolver, invocar por invocação normal um monstro do tipo inseto, e adicionando ainda mais uma invocação normal durante o seu turno. E se este card estiver no seu cemitério, você pode banir 3 dos seus monstros do tipo inseto no cemitério e invocar este card por invocação especial, mas bana-o quando ele deixar o campo. E agora eu apresento para vocês o boss desse deck, o Atlas Invencível Besoldado Gigante, um monstro de 24, do atributo Terra, com incríveis 3000 de ataque, do tipo inseto, e que para ser feito ele precisa de 2 ou mais monstros do tipo inseto. E em seu efeito diz, enquanto este card invocado por invocação Link tiver 3000 ou menos de ataque, seu oponente não pode escolher este card como alvo de efeito de card. Além disso, ele não pode ser destruído pelos efeitos de card do seu oponente. Você não pode invocar monstro por invocação especial, exceto monstros do tipo inseto. E você pode oferecer como tributo um monstro inseto e depois ativar um desses efeitos. Invoque por invocação especial um monstro besoldado do seu deck, ou este card ganha 2000 de ataque até o final deste turno. E você só pode usar
este efeito de Atlas Invencível Besoldado Gigante uma vez por turno. E agora, finalizando essa parte descritiva dos monstros do arquétipo, nós iremos também falar de monstros de fora do arquétipo. E o primeiro monstro que nós iremos falar é um que chegou também nessa nova box, é o Soldado de Abastecimento de Insetos Indestrutíveis, do atributo Terra, de nível 5, com ataque 600 e defesa 300, do tipo Inseto e que possui o efeito de: quando o efeito de monstro inseto for ativado, efeito rápido, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. E depois, se você ativou este efeito em resposta à ativação de um efeito de um monstro do seu oponente, negue o efeito. Além disso, até o final do seu próximo turno, depois que este efeito resolver, você não pode invocar por invocação especial do deck adicional, exceto monstros do tipo inseto. E durante a sua fase principal, você pode invocar por invocação fusão um monstro de fusão inseto do seu deck adicional, usando monstros da sua mão ou do campo. Você só pode usar cada efeito de Soldado de Abastecimento dos Insetos Indestrutíveis uma vez por turno. Próximo monstro da remessa de cartas novas que vieram nessa mini box é o monstro de fusão, a Cavalaria Pesada dos Insetos Indestrutíveis, do atributo Terra, de nível 7, com ataque de 2.500 e a sua defesa de 1.800, do tipo Inseto, e que para ser feito ele precisa de um monstro inseto de nível 5 ou mais um monstro do tipo Inseto, que possui o efeito de: não pode ser destruído por efeito de card do seu oponente, e se todos os monstros com a face para cima que você controla forem monstros insetos, você possui um efeito rápido de você poder escolher 2 monstros no campo, incluindo o monstro inseto que você controla, bana-os. Você só pode usar este efeito de Cavalaria Pesada de Insetos Indestrutíveis uma vez por turno. E entre os monstros novos que chegaram também, um monstro bastante interessante chegou nessa mini box, o Gok Post, um monstro do atributo Terra, de nível 3, com ataque 1000 e defesa 1200, do tipo Inseto, que possui o efeito de que se este card for enviado para o cemitério, você pode adicionar um monstro inseto de nível 4 do seu deck para a sua mão, e depois, se você adicionar um monstro normal, você pode invocá-lo por invocação especial, e depois você pode destruir um monstro no campo com ataque igual ou maior do que o monstro que você invocou por invocação especial, e você só pode usar este efeito de Gok Post uma vez por turno. E o monstro que comba com o efeito do Gok Post é o icônico Gok Body, um monstro normal usado pelo Evil no anime, em um duelo histórico em que o próprio Evil rasga a carta do Gok Body para provocar o Yami Yugi. Muito bem! Para poder libertar a alma dele, você precisa de uma carta especial. E eu a tenho bem aqui. O quê? Então me entregue já! Não é assim que se pede. Por que você não tenta pedir usando a expressão, por favor? Bem, é tarde demais. Então acho que vou ter que lhe dar uma lição de boas maneiras. Agora diga adeus. O Yugi se foi para sempre. E é por isto que eu estou usando como opção de monstro inseto normal o Gok Body, que é o monstro usado pelo Evil no anime, e também por ser o personagem que eu estou usando para ativar a skill dos B-Troopers. E o próximo monstro é o monstro genérico, o Inseto Ressonante, do atributo Terra, de nível 4, com ataque 1000 e defesa 700, do tipo Inseto, e que possui o efeito de que se ele for enviado do campo para o cemitério, você pode adicionar um monstro do tipo Inseto de nível 5 ou mais do seu deck para sua mão. E se este card for banido, você pode enviar um monstro do tipo Inseto do seu deck para o cemitério, exceto Inseto Ressonante. Um monstro muito bom, genérico e que, além do mais, o seu efeito não é uma vez por turno. E um dos monstros que nós estamos usando para ser buscado pelo efeito do inseto ressonante é o Gadarla, o Caju da Poeira Misteriosa. E Caju, a gente já sabe como é que se trata os seus efeitos, a gente tributa um monstro no campo do oponente para poder invocar ele, então a gente tira aquele monstro problemático no campo do oponente para a gente poder prosseguir com as nossas jogadas, e este é um monstro essencial para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos combos. Além dos monstros insetos que usamos no deck, também temos a Engine de Vespa Batalha. Entre os monstros está o Vespa Batalha Arbaleste, o Fogo Rápido, o Vespa Batalha Arco Duplo, o Atacante, o Vespa Batalha Alfinete, o Alvo, e um negador de efeito de monstros, o Vespa Batalha Sting, o Veneno. Analisando agora essa parte descritiva dos monstros do deck, nós iremos agora falar um pouco sobre os suportes e as techs que esse deck possui. E o seu primeiro suporte é o Voar e Picar do Besoldados, uma Counter Trap que pode ser ativada quando seu oponente ativar um efeito de monstro enquanto você controlar um monstro besoldado. Você pode negar a ativação e, se isso acontecer, destruí-lo. E durante a sua fase final, se este card estiver no seu cemitério e você controlar um monstro inseto com 3000 ou mais de ataque, você pode banir um monstro inseto do seu cemitério e poder baixar este card. Você só pode usar um efeito de Voar e Picar dos Besoldados por turno e apenas uma vez por turno. Uma Counter Trap muito poderosa que possui o efeito de negar monstros e destruir, que pode ser tanto buscada pelo efeito do Lanceiro Agulha Besoldado, como pelo efeito do Saturnas Cruel Besoldado, e também podendo voltar para o campo se você possuir um monstro com 3000 ou mais de ataque. Além disso, nas techs eu estou usando como opção de magia a Droplet, que é para negar efeitos de monstro problemático no campo,
e o Ciclone Cósmico, que tem por seu efeito de banir uma magia ou armadilha que meu oponente controla, podendo assim intervir que meu oponente ative efeito de magia ou armadilha no seu cemitério. E pelas decks que eu escolhi colocar nesse deck, eu optei pela Suborno Obscuro, que é uma Counter Trap genérica que pode ser ativada quando seu oponente ativar um efeito de magia ou armadilha, pois eu senti falta do negate de magia e armadilha ao qual o arquétipo ele não possui. E se isso acontecer, você pode fazer com que seu oponente compre um card e negar aquele efeito de magia ou armadilha que seu oponente ativou, podendo destruir. Então ela é uma Counter Trap genérica e eu escolhi colocar para poder fazer com que o meu deck ele possa ter interação contra as magias e armadilhas do meu oponente. E eu já ia quase me esquecendo de um dos monstros mais importantes para o combo deste deck, o Pico Falena Inzektor, um monstro do atributo Tevas, Link 2, que tem 1000 de ataque e que para ser feito ele precisa de 2 monstros do tipo inseto, e que se este card for invocado por invocação Link, você pode descartar um card e depois escolher um outro monstro inseto que você controla. Equipe um monstro inseto no seu deck a ele como uma magia de equipamento que ganha este efeito. O monstro equipado ganha 500 de ataque e defesa. Você também pode escolher 3 monstros insetos no seu cemitério, embaralhá-los no deck e depois comprar um card. Você só pode usar cada efeito de Pico Falena Inzektor uma vez por turno. Antes de irmos para os replays, eu gostaria de trazer uma breve descrição sobre a skill do arquétipo, a Raid Besoldado, que diz: você só pode usar o efeito secundário desta habilidade uma vez por duelo. E o seu primeiro efeito, no início do seu primeiro turno, baixe uma formação Besoldado de fora do seu deck, ou seja, você necessariamente não precisa usar uma magia de campo no seu deck, já que a skill ela já baixa uma de fora do seu deck. E depois você envia 2 monstros do tipo inseto, incluindo o monstro Besoldado, do seu deck para o cemitério. E até o fim do duelo, você não poderá fazer a invocação especial de monstros, exceto os do tipo inseto. E o segundo efeito diz: caso controle um monstro inseto com 3000 ou mais de ataque, ou seu oponente controla um monstro, ganhe 3000 PV. Em seguida, adicione um monstro do tipo inseto de nível 5 ou superior do seu deck ou cemitério à sua mão. Ou baixe um card de magia armadilha Besoldado do seu deck ou cemitério. E este card ele pode ser ativado neste turno. E agora, finalizando essa parte descritiva sobre esse deck, eu deixarei com vocês alguns replays, passando combo turno 1 e combo turno 2, para que vocês possam entender e performar melhor as suas jogadas. Após o vídeo, eu deixarei as considerações finais sobre este deck. Bons duelos!
E agora, sobre as considerações finais deste deck, ele pra mim está sendo um dos melhores decks dessa nova mini box. Porém, vamos aguardar os demais decks que chegaram se desenvolverem e terem uma melhor performance para termos uma conclusão. Portanto, é um deck que apenas recomendo se você for abrir a box. Do contrário, guarde seus recursos para a box de fim de ano. Dadas as devidas considerações, peço que você deixe seu like, se inscreva se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E compartilhe para ajudar no engajamento do canal. E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.